terminar esse estudo que está meio grande, né? Um bocado de tempo. Vou tentar aqui compartilhar um negócio aqui. Vocês estão vendo? Eu tô vendo você aqui. Sim, tudo bem. Talvez vocês não estejam me vendo, mas vocês estão vendo o arquivo? Estamos. Eu tô. Pronto, eu vou aqui mais mostrar o arquivo, que as letras são mais bonitas do que eu. Aí a gente vai aqui seguir essa parte aqui. Eu vou indicando aqui, talvez seja mais didático para os irmãos, menos chato do que só eu falando aqui na tela. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tem liberdade para isso. Ok? Muito bem. Ok, Matheus, eu acho que se puder aumentar um pouco a letra, fica mais fácil da gente acompanhar. Pronto, eu vou tentar deixar aqui no quase máximo. Melhorou? Pronto, melhorou bastante. Pronto. Então, o que a gente fez foi ver, na última vez que estudamos, essa questão dos fatos importantes sobre os nossos inimigos. Vimos a questão do diabo não ser o senhor do inferno, do diabo e seus demônios serem seres rápidos, que percorrem grandes distâncias, mas que eles não estão em todos os lugares, que eles não são oniscientes, que eles não são onipotentes, que eles podem, apesar de serem seres espirituais, assumirem um corpo físico. Vimos também que o diabo e seus demônios, eles aproveitam o seu tempo para fazer o mal, porque eles sabem do seu destino. E vimos que também que um verdadeiro filho de Deus jamais será possuído. E por fim, vimos que o diabo e seus demônios estão debaixo da soberania absoluta de Deus. Então a gente viu esses pontos e concluímos nessa parte aqui em que prosseguiríamos, mas infelizmente, devido ao nosso tempo, não foi possível. Vamos tentar aqui continuar, então. Então, agora a gente vai entrar na parte dos nossos aliados na batalha espiritual. Mas antes de entrarmos nessa parte, eu faço uma pergunta. Algum irmão tem alguma questão que ficou em aberto, em um daqueles estudos, uma coisa que você queria perguntar, mas acabou não perguntando, alguma coisa que você queria comentar e acabou não comentando, e agora refletindo depois de um tempo, você gostaria de saber? Se sim, você tem a oportunidade agora. Acredito então que não. Ficou tudo claro, então vamos prosseguir. É muito estranho no computador que a gente fica olhando assim, todo mundo silêncio, aí é complicado. Mas vamos lá prosseguir. Então, nossos aliados na batalha espiritual. A gente viu algo muito evidente nesses estudos passados. A gente viu que os nossos inimigos, eles são poderosos. O diabo, ele tem sim poder. Existe uma batalha espiritual real, mas esse é só um lado da história. Quem é que está do outro lado? Quem é que está do nosso lado nessa questão? A resposta é bem simples. Deus e os seus anjos. E isso aí muda completamente o cenário e afasta a gente de uma noção que muitas vezes é pregada por muitas pessoas. Afasta a gente de uma noção de que o, o mundo espiritual, ele é um mundo em que está envolto a uma batalha de uma grande concorrência, em que pessoas que estão do lado de Deus não podem se sentir seguras ou calmas, devem sempre estar debaixo de uma sensação de medo, de perigo iminente, porque a qualquer momento o diabo pode lhe atacar, o diabo pode atacar sua família ou sua casa. Então muitas pessoas pregam uma ideia de medo em relação ao diabo, aos demônios, coisas assim. E o fato de Deus e os seus anjos estarem ao nosso lado, eles mudam radicalmente esse cenário. Mudam radicalmente. Porque Deus, ele tem poder para fazer tudo aquilo que é bom. Ele conhece tudo. Ele está em todos os lugares. E ele tem um poder absoluto. E os demônios, diante dele, é o que diz lá em Tiago 2,19. Eles tremem. Então, novamente, vamos fazer o que a gente fez lá na igreja. Irmão Júnior, você está com o arquivo aí aberto, o arquivo do estudo. Não, na verdade não, mas Pronto. Você está com seu celular em mão, você está com o computador, não é? sim, mas eu posso abrir aqui, viu? Era para ler os versículos, é?
para ler os versículos, para ir ganhando tempo para a gente. Sim, sim. Se você puder, os versículos agora estão na página. Deixa eu ver aqui. Na página 10, eu acho. Perdão, na página 8 ou 9. Deixa eu conferir, eu estou até um pouco confuso aqui. Página 9 mesmo. Página 9. Tiago 2:19. Se você puder ler. Não tem números na página, não, mas o número de cima da página é 1 Timóteo 4:1. O primeiro número da página é 1 Timóteo 4:1. Porque se você tiver com arquivo de celular ou de computador, você vai conseguir ver aí. Pode repetir a referência, por favor? Tiago 2:19. Lê aí bem alto, falando próximo. Tiago 2:19 diz assim: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Pronto, o que esse texto diz é bem claro. O diabo, ele crê em Deus. O diabo, ele tem uma convicção de que Deus é real. E não somente de que Deus é real, mas de que Deus é poderoso. O diabo, ele não é um adversário que está ali testando os limites de Deus, vendo até onde ele pode ir, porque ao olhar para essa situação, ele vai dizer, não, aqui eu posso encontrar brecha, ele vai ganhando espaço no terreno adversário. Não. O diabo, ele tem uma visão tão correta de Deus que os demônios, eles tremem diante do Senhor. Eles tremem de fato de medo. Eles olham para a figura do Deus da Bíblia e eles veem nessa figura algo que inspira neles temor, medo. Medo ao ponto deles tremerem, deles não conseguirem ficarem inertes, parados diante da presença de Deus. Então, o diabo e seus anjos, eles têm uma noção muito grandiosa de quem Deus é. Por isso, nós não precisamos ter medo do diabo. A gente não precisa ter medo dos demônios, porque todas as forças do mal reunidas de uma vez só, todos os demônios, todas as autoridades malignas, todo o poder perverso, até o próprio diabo, nenhum ser maligno, ele pode ser comparado a Deus. Porque, irmãos, isso é maravilhoso. O nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos salvou, ele é maior do que tudo neste mundo. Ele é o maior ser do mundo. Então, temos aí uma imagem ilustrativa aqui no estudo, vocês devem estar vendo. Essa figura que muitas vezes ela é usada, pelo menos talvez não por meio de... As pessoas não falam dessa ideia explicitamente, mas a ideia acaba gerando... A ideia que se gera do que as pessoas falam é mais ou menos essa. A ideia de que Deus e o diabo, eles estão em uma queda de braço. A ideia de que Deus e o diabo, eles estão ali numa guerra e Deus ganha do diabo, mas por pouco. Por pouquíssimo ele ganha do diabo. Mas o que a gente tem que entender é que essa ideia não é correta. Essa ideia de que Deus e o diabo estão em queda de braço não é uma ideia correta. Deus, ele é muito maior do que o diabo. Muito maior mesmo. Por isso a gente não deve temer. Não devemos viver uma vida de medo, uma vida de um cativeiro, debaixo de um temor do diabo, dos seus anjos. Porque Deus é maior. Duas referências aí, eu peço que o irmão Júnior leia. Naum, capítulo 1, versículo 3-7, depois 1 João 4, do 4 até o 6. Leia aí, por favor. Naum, capítulo 1, verso 3-7. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. 1 João 4, versos 4-6. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Pronto. Maior é o que está em nós, irmãos, do que o que está no mundo. Nós não precisamos viver atemorizados diante de batalha espiritual, de tema batalha espiritual. Não devemos ter medo do diabo, não devemos ter medo dos demônios e da ação demoníaca na nossa vida. Nós devemos sim considerar isso como algo real. Um exemplo bem claro disso é o próprio Lutero. Se você estudar um pouco a história de Lutero, que ele é o pai do protestantismo, aquele que
fixou as suas teses na porta ali da igreja do Castelo, em Wittenberg, o homem responsável pela reforma protestante, se você observar a vida dele, tem até um estudo sobre isso interessante, Lutero, ele foi um homem que viveu sua vida debaixo de um temor tremendo de forças espirituais. Ele tinha medo do mal, ele tinha até medo de Deus, assim, um medo incontrolável. E quando ele conheceu o Evangelho, ele chegou ao ponto de escrever que se demônios, milhares de demônios, chegassem para atingi-lo, ele não teria do que temer. Que até o diabo é o diabo de Deus. Então, irmãos, nós não precisamos viver com medo das forças espirituais do mal, da ação demoníaca. Você não precisa ter medo da macumba na sua vida. A gente viu aí que macumba, sim, é real. Você não deve ter medo. E se alguém jogar uma macumba em mim? Se alguém fizer um trabalho de magia negra sobre minha vida? Eu não devo ter medo. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Maior é o meu Deus do que qualquer força espiritual maligna. Nada na criação se compara ao nosso Deus. Nada. Absolutamente nada. É isso que diz Naum. Naum diz que o Senhor, ele tem na tempestade o seu caminho, que as nuvens são o pó dos seus pés. Se você continuar lendo a Bíblia no Antigo Testamento em várias ocasiões, você vai ver que o Senhor toca na terra e ela se derrete. O Senhor é poderoso. Não precisamos temer o maligno, não precisamos temer a batalha espiritual do nosso lado. Uma coisa interessante que eu acho é a observação de que o medo, normalmente, ele é uma resposta a uma noção inadequada que a gente tem, a uma visão errada que a gente tem a respeito de quem está do nosso lado. Por exemplo, imagine que você vai andando na rua e 10 homens lhe cercam. Você está cercado por 10 homens. Você não tem para onde correr, você está cercado. Você não tem à sua disposição nenhum instrumento de defesa, nenhuma arma, talvez algumas pedras que você pegasse. Esses 10 homens lhe cercam. Todos eles estão com pedaços de paus na mão, com madeiras, estão ali com aquelas canos de ferro, alguns, e eles olham para você e dizem, nós vamos lhe dar umas pancadas boas agora, nós vamos lhe dar uma pisa, e feliz se a gente não lhe matar. A gente vai decidir se não vamos lhe matar. Qual seria a sua reação nesse momento? Você teria medo. Você se sentiria medo. Por quê? Porque você vê o seu adversário e vê as suas condições. Mesmo que você seja um cara muito bom de briga, o que eu não sou, você sentiria receio, sentiria medo. Talvez suas pernas ficariam dormentes, você começaria a tremer, você começaria a orar, dizer assim, por favor, me ajude, me auxilie, eu não sei como é que eu escapo dessa. Mas imagine que você olhe para trás nesse momento. Você vê os 10 ali diante de você. Você olha para trás e você vê um batalhão do exército à sua disposição. Eles têm carros, têm soldados armados com armas potentes, tem pessoa, até um magnum lá com a bazuca apontando para eles. O comandante do exército então olha para você e diz: rapaz, é o seguinte, ninguém vai tocar um dedo em você, nós vamos lhe proteger. Você então olha para as pessoas com pau, alguns com barra de ferro, e olha para quem está do seu lado, com a arma, com tanque, com tudo que você tem direito. Então você, nesse momento, perde o medo. Porque a sua noção de quem está do seu lado, ela tira de você o temor de quem lhe ataca. É mais ou menos essa a ideia que eu quero passar para vocês aqui. Irmãos, o diabo sim é poderoso. O diabo sim é uma ameaça real. Mas o nosso Deus, ele é mais poderoso do que o diabo. Não existe na existência, em todo o cosmos, em todo o universo, nada que se compare ao nosso Deus. E dentro da ideia da batalha espiritual, Deus, ele está do nosso lado. Por isso nós não devemos ter medo. Então, não somente Deus está do nosso lado, mas também os anjos. Mas antes de falarmos dos anjos, alguém tem algum comentário, alguma pergunta em cima disso daí que a gente viu agora, desse primeiro ponto, de que Deus, ele está do nosso lado na batalha espiritual? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Mateus, Oi. tendo como, pensando nessa frase, até nessa frase de Lutero, né, de que até o diabo é um diabo de Deus, é o diabo de Deus, Uhum. Existem possibilidades do diabo tocar, os demônios tocarem em nossa vida, né?
Porém, isso só acontece com a permissão de Deus, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive essa permissão de Deus de o diabo ser instrumento para alguma coisa, né? Para o nosso crescimento, para levar algum mal que nos faz crescer na nossa caminhada na fé, né? Então, eu penso em Jó, né, por exemplo. A gente o diabo a gente nunca deve temer, né? Apesar de que Deus pode usar, assim, né? Até o diabo para trazer um bem para nós, mesmo que esse bem implique em alguma coisa ruim, né? Imediatamente aí para a gente. Sim, de fato, isso é uma verdade. Deus, quando ele usa qualquer instrumento para fazer sua vontade, ele tem um propósito bom. A gente não vai nem entrar nessa questão, porque a gente está dentro de uma outra questão bem complicada, que é a questão da Teodiceia. Deus permitindo em uma oportunidade, eu posso trazer algo para os irmãos a respeito disso, a questão do problema do mal e do relacionamento do mal com Deus. Como é que o mal pode existir no mundo de um Deus bom? Mas, de fato, isso é verdade. O que a gente pode ter certeza é disso. Quando Deus ele utiliza o diabo ou utiliza demônios como instrumento para fazer qualquer coisa, o que ele está fazendo para nós é o bem. Vou dar aqui um exemplo que deixa isso bem claro. A maioria dos irmãos aqui não tem filhos, mas vocês já foram crianças. E quando a mãe de vocês levava vocês para tomar vacina no posto, era uma hora muito feliz, era um ambiente de felicidade, de brincadeira, você ia sorrindo, e quando você via a enfermeira com a agulha, aí você dizia, rapaz, aplique que vai ser legal demais. Não, normalmente a gente não gostava disso, a gente não queria. Ainda hoje pessoas têm medo de tomar a injeção a vacina do Covid, por causa da injeção, algo do tipo, porque é uma coisa ruim. É uma coisa que causa em nós uma sensação ruim. No entanto, o benefício que aquilo gerará, o resultado daquela ação, vai ser um resultado muito positivo. Por isso, a gente faz. Então, é isso que Deus faz. Mesmo quando Deus permite algum nível de atuação demoníaca na vida dos cristãos, quando Deus ele nos entrega mais às tentações, quando Deus parece que solta um pouquinho a coleta do diabo, ele vem aqui e rosna quase que no nosso ouvido, ainda assim, nesse momento, Deus está sendo bondoso e ele tem um propósito bom em tudo isso. Ele não quer nos destruir, ele quer nos salvar. Mesmo que para isso ele tenha que amputar algum membro do nosso corpo ou aplicar uma injeção dolorosa. Então, muito bem colocado, irmão Felipe. Alguém mais tem alguma coisa a dizer, alguma pergunta, algum comentário? Não, ia só perguntar, consegue me ouvir bem? Consigo sim. Pronto. Nesse sentido, né, que falou que Deus, né, ele está sempre do nosso lado, né? Então Deus, os anjos, as forças espirituais aí, no sentido de proteção. Eu entendi isso num sentido conceitual, vamos dizer assim, né, teórico, mas num sentido prático, de dizer assim, alguém que presencia alguma ação sobrenatural, demoníaca, né, alguma coisa assim, tem algum contato com alguma coisa espiritual em circunstâncias assim, né, tipo, como você citou algumas coisas na oportunidade que a gente teve do estudo passado, né, pessoas que presenciaram um parente, alguma coisa. Nesse instante, literalmente, tem como dizer que há forças espirituais ali a nosso favor, tipo assim, nos protegendo, ou não tem uma base bíblica para afirmar isso? Tem uma base bíblica para afirmar isso, que tem uma força nos protegendo, seja onde for. Se tu for olhar lá para o Salmo 139, é basicamente isso que Davi vai dizer ali. Ele vai dizer, se eu subo ao céu, lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, também você está ali, também o Senhor está ali, Deus, me protegendo, seja em qual for a circunstância. Então, assim, num lado positivo, nós podemos dizer o seguinte: toda vez que nós enfrentamos uma situação positiva, Deus está do nosso lado. No entanto, isso no âmbito sobrenatural também. Toda vez que temos uma experiência sobrenatural, Deus está do nosso lado, seja nos castigando por meio daquela experiência ou nos abençoando por meio dela. Deus pode permitir que a gente veja algo. Deixa eu dar aqui um exemplo para ficar mais claro isso. No seminário, um professor meu chegou para mim e disse, numa aula de angelologia, ele chegou e falou o seguinte: irmãos, como vocês interpretam a ideia de uma aparição de um anjo?
E a gente rapaz, um anjo vai aparecer para você. Aí nós tratamos aquele assunto com descrença, algo do tipo. Ele disse o seguinte, eu tenho um pastor, colega meu, que conversou comigo, e ele disse que viu um anjo. Ele viu um anjo, e o anjo, ele disse o seguinte, ele no escritório dele, de madrugada, e apareceu um anjo para ele. E o anjo disse assim, você irá morrer em tal e tal dia. E desapareceu. O anjo falou o dia que ele ia morrer e desapareceu. Então aquele homem ficou meio aterrorizado, não sei porquê, né? Eu acho que eu não ficaria. Mas ainda assim ele disse, rapaz, eu devo estar cansado demais, devo estar tendo uma alucinação. Então ele escreveu na lousa do escritório dele. O anjo veio, apareceu para mim e disse que ia morrer tal dia. Foi se deitar. No outro dia, ele acordou de manhã, foi lá no escritório correndo para olhar se aquela tinha sido uma experiência real, tinha sido uma alucinação, um sonho. Quando ele chegou lá, estava escrito, um anjo apareceu para mim e disse que eu morreria dia tal. Ele então passou um tempo, esperou o dia, chegou no dia, ele não morreu. Mas ainda assim, nós podemos, pela ideia da onipresença de Deus, afirmar que, de alguma maneira, Deus estava envolvido e ensinando para ele alguma lição. No entanto, no âmbito espiritual também, no âmbito sobrenatural, nem toda experiência sobrenatural que nós temos, ou aparentemente sobrenatural, a gente pode atribuir a demônios. Por exemplo, algum ponto até que eu não destaquei o suficiente, depois eu refleti. Existe sim a ideia de alucinação, a ideia de um distúrbio psicológico, de um momento, de uma toxina que tem contato com o seu corpo, ou de uma comida que não fez bem, que pode fazer você ver algo que é simplesmente um distúrbio físico e não tem uma ligação imediata com um demônio. Então pode ser que um dia o Isaac esteve na casa dele e ele veja um amigo dele que morreu. E não necessariamente era um demônio. Então, é muito complicado a gente estabelecer um critério geral para todos os casos específicos. Esse aspecto de mundo espiritual, aquela frase clichê, ela é muito aplicável. Cada caso é um caso. Então você tem que olhar para o caso, tentar interpretá-lo à luz da escritura, sem deixar a sua experiência ela tomar as rédeas de lei ou de primazia em relação à sua prática. Não é a nossa experiência que vai moldar a nossa prática, é aquilo que a Bíblia diz. Então, mesmo em um momento de experiência, pode ser que eu esteja alucinando, ou pode ser que um demônio esteja agindo ali. Basicamente isso. Mas seja como for, certamente Deus está envolvido ali. Não sei se foi nesse sentido que tu perguntou. Entendi. Não, respondeu a pergunta, sim. Muito bem. Então, alguém mais tem alguma pergunta? Algum irmão? Irmã? Vi que a dona Maura tá aí com o seu Zé Maria. E Zé Maria, bom, jogar dama, qualquer hora dessa. Vi o Bel. Então, acho que o Samuel abriu o microfone, não sei se foi aqui. Então, pode falar isso. Senão a gente vai prosseguir. E aí, pastor? Por mim tá tranquilo, por mim pode prosseguir. Muito bem, então vamos prosseguir, senão a gente vai até ter que fazer outro estudo, né? Não vamos demorar demais aqui, não. Então pronto, vimos que Deus, ele é o ser mais poderoso, ele está do nosso lado. Vamos agora ver os outros aliados que temos nessa questão. Quanto aos anjos, nós podemos afirmar que eles têm as mesmas limitações que os demônios quanto a poder. Anjos estão do nosso lado também. Eles não são onipresentes, não são oniscientes, não são onipotentes. A grande diferença entre anjos e demônios é a função deles e a natureza. Enquanto os demônios eles buscam fazer a vontade do diabo, os anjos buscam fazer a vontade de Deus. Além disso, ao passo que os demônios são maus, os anjos são santos. Leia aí, por favor, essas referências, irmão Júnior. Apocalipse 22, 8 a 9, Marcos 8 e 38. Vocês estão vendo aí da tela que eu compartilhei? Ou estão me vendo? Como é que tá aí? Sim. Eu consigo ver os dois. Apocalipse, capítulo 22, versos 8 a 9, diz: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E Marcos 8, verso 38. Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim
e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Muito bem. Então, o que a gente vê aí é que existem anjos santos e que os anjos verdadeiros, eles buscam fazer a vontade de Deus. Se você chegar para o diabo e se prostrar, ele vai achar muito bom isso. Inclusive, foi o que ele pediu para Jesus fazer em relação a ele. Né? Ele disse, se você prostrar, me adorar, eu vou lhe dar os reinos da terra. Mas um anjo genuíno, ele jamais aceitaria a adoração de alguém. É esse até um ponto que leva a gente a desacreditar que alguns dos livros apócrifos, eles são inspirados, alguns apresentam ali uma adoração a anjos. Se eu não me engano, Macabeus vai apresentar isso. Então, irmãos, não são inspirados esses livros. Não sei se eu falei algo confuso. Mas anjos, eles são santos. Eles buscam fazer a vontade de Deus e eles trabalham ao nosso favor. Anjos são santos, eles virão um dia com o Senhor. Eles habitam hoje o céu. Anjos estão a nosso favor, eles estão trabalhando em relação à nossa vida. Deixa eu ser mais específico aqui. Continuando, a gente pode ver isso aqui. Podemos dizer ainda que os anjos batalham ao nosso favor. Agora, talvez uma das referências mais longas, leia aí, irmão Júnior. Ela é bem interessante, essa referência. Daniel 10, 2 a 14. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Muito bem. O que a gente vê nesse texto aí é uma coisa muito legal. A gente vê Daniel tendo contato com um anjo, e o anjo traria para ele a resposta de uma questão que ele fez ao Senhor, de algumas indagações. Então, o que nós vemos aí é o anjo explicando por que ele demorou 21 dias para chegar. Ele diz, eu demorei 21 dias, porque o príncipe do rei da Pérsia ali, a ideia é o demônio que está sobre o reino da Pérsia, ele ficou brigando comigo por 21 dias. Até que Miguel veio, me ajudou, nós vencemos ele e eu cheguei até você com a oração, ou com a resposta da sua oração. O que a gente tem aí é uma realidade da batalha espiritual. Os anjos, eles batalham ao nosso favor. Eles nos protegem. Talvez, de fato, no mundo espiritual, a gente não pode afirmar isso com muita especificidade, com muitos detalhes, mas talvez em algum momento demônios chegaram para tentar você. Deus mandou um anjo, houve uma batalha ali, uma batalha real, e o demônio
foi expulso. Então, irmãos, de fato, os anjos eles batalham a nosso favor. Eles estão vivendo ali no nosso redor, nos protegendo. Então, esse é um fato interessante. Existe, sim, em certo nível, uma batalha, no nível primeiro da palavra, uma batalha espiritual. Por vezes, os anjos eles têm que afastar demônios da nossa vida. Eu creio que muitas vezes nós não caímos, segundo o potencial que poderíamos cair, na tentação demoníaca, porque o Senhor ele envia anjos para nos proteger daquelas tentações que nos seriam fatais. Então, nós podemos ter segurança, porque em certo nível aí, existe até uma provisão para a nossa santidade. Deus, ele por meio dos anjos, nos protege. Uma implicação disso que Daniel nos diz. O que aconteceu foi, o anjo vinha até ele, houve uma batalha real, chegou reforço para o anjo, e o anjo conseguiu concretizar sua ação. Então, existe sim uma batalha no nível espiritual. Anjos, eles estão ali, batalhando em nosso favor. Mas essa batalha espiritual, ela não se restringe na atuação angelical ao que é espiritual. Olha o que diz Salmos 34 e 7. Por favor, irmão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pronto, o que nós vemos aí é o anjo do Senhor acampando-se ao redor dos filhos do Senhor temem a ele. Irmãos, é interessante essa porção porque vocês, não sei se vocês têm contato com essas histórias, mas uma das coisas mais comuns na minha experiência cristã em relação a anjos são relatos de anjos protegendo fisicamente pessoas ou aparecendo de forma física. Por exemplo, existem relatos de missionários que estão passando por grandes perigos, e isso é um relato real. Na última aula, no meu mestrado, a gente conversou sobre isso, no meu último módulo do mestrado. Existe um missionário que foi prestar relatório, ele disse que ele estava numa tribo, e o chefe da tribo se combinou com os capangas para atacá-lo. E quando chegou lá à noite, ele viu um grande exército na frente da casa do missionário. Então ele desistiu da ideia e no outro dia ele chegou para o missionário e disse: rapaz, eu ia lhe atacar ontem à noite, mas eu gostaria de lhe parabenizar pelo grande exército que você contratou. E o missionário ficou dizendo: como assim? Eu não contratei nenhum exército. Então, quando o missionário foi analisar os dados e comunicou à sua igreja, baseado no que o chefe lá tinha dito, constatou-se que no momento em que o missionário foi protegido, a igreja estava em oração em relação ao missionário. Essa história não é uma história isolada. Eu poderia contar para vocês umas 4 ou 5 histórias de pessoas confiáveis que eu já ouvi que repetem essa mesma história. Uma história também que eu ouvi foi de um pastor bem conservador, e essa história não é uma história que vem como um telefone sem fio, de várias e várias fontes. O pastor que estava ensinando sobre o assunto e conversando com esse pastor me falou. Então eu sou a fonte de segunda categoria ali. Ele foi a fonte primária e eu sou a primeira cópia aqui. Ele disse que ele estava pregando uma vez sobre batalha espiritual na igreja, explicando isso que eu tenho explicado para vocês. E um pastor bastante conservador, ele chegou em um momento e disse: irmão, eu gostaria de falar. Quando um pastor, você está pregando, e um pastor diz: eu gostaria de falar, você que está pregando, seja você quem você fica, rapaz, ele vai já tentar me refutar aqui, já começar um debate teológico, alguma coisa, então eu vou ter que me calar em respeito a essa pessoa. E o que o pastor disse foi: rapaz, teve um dia que eu vinha andando e um fio de energia havia caído. E eu pensei, não tinha visto aquele fio e continuei andando normalmente. E no momento em que eu ia pisar no fio de energia, eu senti uma mão me puxando para trás. E quando eu olhei aquela mão me puxando, eu me dei conta de que tinha um fio de alta tensão esticado no chão e que se eu pisasse eu morreria. E quando eu olhei para trás para agradecer a pessoa, não tinha ninguém. Baseado na nossa convicção que temos chegado até agora, quem foi que protegeu ele? Um demônio? Provavelmente um anjo. Então, irmãos, os anjos eles estão muitas vezes até fisicamente nos protegendo. Naquela referência de Hebreus que nós lemos algum tempo atrás no nosso estudo, fala que a gente tem que ser hospitaleiro, porque algumas pessoas sendo hospitaleiras receberam anjos sem perceber. Pode ser que você já tenha tido contato com um anjo na sua vida, um anjo de Deus, um anjo real, que ele assumiu uma forma humana e você não conseguiu identificar e nem nunca conseguirá. Até no dia que você chegar na glória,
e ali e ele chegar para você e dizer, você lembra daquele rapaz naquele dia fez isso com você, ou ele deu aquele conselho, eu fiz aquilo naquele momento? Pois é, era eu. Não agora estou querendo colocar na ideia dos irmãos uma ideia muito mística, de que talvez tenha alguém na sua vida que é um anjo e você não sabe. Será que a minha esposa ela é um anjo? Eu não sei. Não, a ideia que eu estou dizendo não é essa. Mas em eventos isolados, em momentos específicos, pode ser que um anjo, de fato, assuma uma forma corpórea e nos dê algum auxílio vindo da parte do Senhor. Não é algo impensável isso acontecer. Não é algo impensável. Não é algo corriqueiro também. Não é que você teve contato com 34 anjos essa semana, próxima semana vai ter que mais 62. Não, não estou dizendo isso. Não estou tentando criar na mente de vocês essa ideia mística. O que eu estou tentando quebrar é a ideia cética demais, de que Deus ele vive lá no céu, de que o mundo é fechado e de que não existem interferências de Deus no mundo. O mundo, irmãos, ele não é um ambiente meramente natural. Não é um ambiente também puramente sobrenatural. Na verdade, essa ideia de sobrenatural e natural, elas acabam, às vezes, criando dois ambientes que geram uma confusão na nossa mente. O mundo, de fato, ele é um ambiente onde Deus reina. E sendo o reino de Deus, Deus pode atuar no âmbito celestial e também no âmbito prático, na nossa vida, onde a gente vê. Então, os anjos, eles nos protegem. E eles, mesmo de modo invisível, muitas vezes, exercem um ministério ao nosso favor. Irmão Júnior, lê aí. Talvez alguém tenha alguma pergunta. Depois da leitura do irmão, eu abro para as perguntas. Segundo Reis. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Pronto, então o que nós vemos aqui é uma manifestação disso que a gente está vendo. No momento, os céus estavam cerrados para aquele jovem. Ele não conseguia ver as realidades espirituais, mas isso não significava que não existiam anjos agindo naquele momento. Na Bíblia nós vemos várias ocasiões em que isso acontece, em que anjos batalham até no âmbito natural em favor dos filhos de Deus. Olhe lá para a história de Sodoma e Gomorra, que o pessoal fica cego. Olhe para vários momentos da Bíblia e você verá isso. Anjos, sim, eles exercem um ministério em nosso favor. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma aresta que talvez tenha ficado, que você gostaria de aparar ou de entender melhor? Mateus, o Oi, Felipe. oi. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se está dentro do contexto aí não, certo? Mas aquela passagem de que Pedro vem chegando e aí vai uma moça, os irmãos estavam reunidos dentro de uma casa, eu não lembro bem os detalhes, mas os irmãos estavam reunidos dentro de uma casa e aí vai uma jovem lá e vê Pedro e ela volta e diz para os irmãos e os irmãos dizem: não deve ser Pedro, deve ser o anjo dele. Aí, baseado nessa passagem, o irmão lembra dessa passagem, Atos? Sim, lembro. Pois é. Baseado nessa passagem, os católicos afirmam que existe um anjo da guarda, né? Para cada um de nós. E aí eles oram, falam com o seu anjo e tal, esse tipo de coisa. Eu entendo que os anjos eles estão à disposição de Deus para receberem ordens de Deus para atuarem a nosso favor, né? Então nós devemos sempre nos dirigir a Deus. Mas você tem alguma coisa a falar a respeito daquela passagem ali que realmente fica uma coisa meio... Eu não tenho todas as respostas para aquilo ali. O que é que você diz sobre aquilo ali? Rapaz, eu já entrei em algumas discussões sobre aquela passagem, na verdade sobre essa ideia. Uma ideia interessante que eu ouvi, primeiro, essa não é uma passagem que tem uma conclusão assim fechada, a gente vai partir um pouco para um campo mais especulativo. Mas, em geral, a conclusão que se chega a algumas pessoas é que
existe uma possibilidade de Deus colocar, sim, um anjo ao nosso favor para nos ajudar. E esse anjo, algumas pessoas dizem isso, eu não tenho base para afirmar esse trecho, está um pouco mais. Mas o que se diz é que esse anjo poderia até, em algum nível, parecer com a gente. Na época em que eu ouvi isso a primeira vez, foi muito engraçado lá no seminário, porque eu tinha um colega, que ele tinha, você já me conhece, eu não vou dizer o nome não, porque está sendo gravado, né? Mas ele tinha macrocefalia, tinha a cabeça muito grande, sabe? Aí eu disse, mas como é que teu anjo voa, se parecer contigo? Aí ele ficou um pouco zangado comigo, aí depois começou a rir. Aí eu disse que o anjo dele ia ficar tentando bater asa e a cabeça pesando. Tô brincando, é claro. Mas algumas pessoas creem que o anjo da guarda, ele parece com a pessoa. Mas assim, número 1, não existe anjo da guarda no sentido católico, na ideia católica ali. Você não deve orar para um anjo, porque um anjo não vai querer a sua oração e nem vai ouvi-la, e você estará pecando. Olha o que acontece lá, João, no final de Apocalipse. Ele chega para adorar o anjo diz, rapaz, eu sou igual a você, eu estou fazendo a vontade de Deus, quer que você chega aqui querendo me adorar? Então não existe essa ideia de adoração ou de oração para anjos, mas devemos entender que nem toda verdade presente no catolicismo é errada. Por exemplo, os católicos, eles teoricamente deveriam ter uma ideia sobre salvação muito correta. Eles creem nos concílios que nós também cremos. Nós cremos na ideia, no concílio que refutou a ideia do arianismo, nós cremos no credo apostólico, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos nessas ideias. Então, muitas vezes o que acontece dentro do catolicismo é a ideia de que você, por ter uma verdade no catolicismo, eu vou rejeitar qualquer coisa que se relacione a essa verdade. Então a ideia não é, tem uma verdade ali, está automaticamente errado. Nós devemos averiguar a verdade, seja onde quer que ela esteja. Então, a ideia do catolicismo de anjo da guarda é uma ideia extremada e errada. No entanto, existem sim anjos ao nosso redor. É o que a Bíblia fala, ao redor dos filhos de Deus se acampam os anjos de luz. Os anjos se acampam ao nosso redor, os anjos nos protegem. Então, não é uma ideia católica, não é uma ideia meramente errada, essa ideia de que existem anjos à nossa guarda, mas nós devemos crer que é uma ideia bíblica. Existem sim anjos nos protegendo, não como os católicos acreditam. Então, em relação a essa passagem aí de Atos, existe essa possibilidade, alguns dizem que os anjos eles podem até ficar parecidos com a pessoa com quem eles protegem, mas eu acho que é esticado demais. Mas existe isso. Para dar uma resposta mais ampla, eu teria que me debruçar um pouco mais sobre a passagem. E eu não fiz isso da maneira que eu deveria fazer ainda. Ok? Deu para você entender mais ou menos, irmão Felipe? Sim, deu sim. Pronto, o Isaac disse que eu era cearense. Não gosto de fobia em relação a cearense. Não, eu amo gente da cabeça grande. Amo, gente. Não tem nada que conta, não. Até eu também tenho um pouco. Enfim. Eu queria... Tá me ouvindo, irmão Matheus? Irmão José Maria, estou lhe ouvindo. Eu queria só, no contexto do ensino, talvez o pastor Jaime tenha até mais conhecimento do que eu, né? Porque ele é lá dos Estados Unidos e ele talvez mais a proximidade nas histórias, né? Queria relatar aqui um assunto daquela Guerra dos 6 Dias, 1967. Um ano depois eu nasci, né? Mas eu ouvi no YouTube uma vez, um soldado da época, talvez ele muito novo na época, né? Falando a respeito daquela guerra. E que eles venceram uma guerra muito difícil, que tem até a quantidade de soldado do inimigo para um soldado israelita, né? E nos olhos desse soldado, ele sozinho, para ele prendeu mais de 150 soldados armados. E quando ele chegou lá no quartel lá dos israelitas, lá com os presos, ele sozinho, sem entender, que ele levantou foi os braços e os caras já vinham com os braços levantados, né, os adversários. E ele falou que não entendeu, aí quando ele viu que eles estavam se entregando, sem nem entender, ele apunhou a arma e saiu, e eles fizeram fila na frente dele.
Então, ele perguntou para os que foram presos, para os adversários, os inimigos, por que eles tinham se entregado. Ele dizendo, né, que esses outros disseram que jogou as armas porque em volta deles não tinha só... Eles vieram para lutar com homens, mas não era isso que estava acontecendo. Então, em volta deles tinha algo a mais que fez com que eles se renderem, né? Eu acredito que fosse o exército de Deus, né? Pronto, muito bem. É exatamente isso. Se a história é real, não estou dizendo que o irmão não está falando a verdade, mas se o que esse soldado falou é verdade, nós devemos interpretar assim. Provavelmente era o exército de Deus. Ou pelo menos Deus tinha algo ali a propor, então era uma histeria coletiva que foi muito positiva para o exército vencedor. Né? Mas sim, exatamente isso. Alguma pergunta mais, algum comentário em cima disso que a gente viu? Então a gente vai para o futuro da batalha espiritual. Não havendo manifestações, eu vou continuar aqui. Então, uma pergunta. Já vimos o que foi que nós vimos até agora. Nós vimos que estamos numa guerra. Vimos que essa guerra ela é composta de dois lados. Enfatizamos bastante o primeiro lado, que são os nossos inimigos, o diabo e seus anjos. E vimos do nosso lado que nós temos também aliados, que temos aliados ao nosso lado, Deus e os seus anjos. Então está formado o cenário. Nós estamos ali. Existem pessoas no nosso favor nessa guerra, Deus, seus anjos, e existem opositores, o diabo e os seus anjos. Como é que esse negócio vai terminar? Como é que vai ser o futuro da batalha espiritual? Mais precisamente, por que é que Deus não acaba de uma vez por todas com o maligno? Por que é que Deus não acaba logo com o diabo? Por que é que Deus não coloca um ponto final nessa questão e a gente segue a nossa vida em paz sem o diabo perturbando? Imagine aí como seria bom você ser tentado só pelo seu coração, porque já é difícil ser tentado só por você. Ele vem um demônio às vezes cutucar umas coisas, colocar umas ideias na nossa cabeça errada. Então por que é que Deus não acaba logo com isso? Bem, a gente sabe que a batalha espiritual é real. No entanto, o destino da batalha ele já foi definido na cruz. Na verdade, Deus já venceu a batalha. É um negócio que a gente chama de já e ainda não. Deus já venceu. Ele só não consumou, só não concretizou em todas as esferas possíveis essa vitória. Mas Colossenses 2, 13 a 15 diz isso muito claramente, irmão Júnior. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Muito bem. Então, Deus ele já venceu o diabo, ele já triunfou, ele expôs eles à vergonha. Deus já venceu o diabo, contudo, ele espera o momento certo para consumar essa vitória. Nós devemos confiar no nosso Deus e saber que o mal um dia não mais existirá em nosso meio. Existe um lugar preparado para o diabo e seus anjos, o inferno. E Deus mesmo já afirmou que eles não vencerão no final. Lê essas duas referências, Mateus 25 e 41 e Apocalipse 20 e 10, por favor, irmão Júnior. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi Mateus 25, 41. Agora Apocalipse 10. 20 e 10. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Muito bem. O que nós vemos aí é uma verdade clara. O mal não vencerá no final. Mas então por que é que Deus não acaba com o maligno? A resposta só pode ser entendida quando a gente entende, quando a gente assimila, quando a gente absorve que Deus tem bons propósitos, Ele sabe o momento certo para realizar as suas ações. Quanto a nós, nos cabe a missão de confiar, saber que Ele nunca falhará e crer que Ele tem um bom alvo em todas as coisas. Foi a referência que o irmão Felipe falou.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não acaba com o maligno, porque ainda não chegou a hora, mas nós podemos crer. Ele acabará. Os demônios sabem disso. É por isso que eles pediram naquela ocasião, não nos mande para fora do país, Senhor. Não chegou a hora ainda, eles sabem. Eles estão aproveitando. Eles estão aproveitando para fazer o máximo antes do momento da sua destruição final. É como se eu dissesse para você assim, rapaz, amanhã você morrerá. Aproveite hoje o dia. Você então vai, compra a roupa que você tinha vontade, faz aquilo que você tinha vontade, aproveita o dia, abraça as pessoas que você teria que abraçar, você aproveita o máximo, porque você sabe que amanhã o fim chegará. O diabo, ele faz isso, só que de uma maneira perversa. Ele tem aproveitado para fazer o mal, enquanto ele tem a oportunidade, porque ele sabe que logo, logo, ele não mais terá essa oportunidade e ele sofrerá eternamente um sofrimento indizível, um sofrimento tão potente que nenhuma das criaturas da terra, nem o mais perverso dos homens, receberá uma sentença que sequer se compare a que o diabo experimentará. Alguma pergunta em relação a isso? Algum comentário? Não havendo, vamos prosseguir para o nosso papel na batalha espiritual. Então, irmãos, nós vimos que temos inimigos, temos aliados. Essa batalha vai terminar com a vitória de Deus. Então, o que é que nós devemos fazer? Sabendo que o futuro já está definido, Deus vencerá. Não podemos deixar de cumprir o nosso papel nessa batalha. Qual é o seu papel? Seu papel não é amarrar o diabo. Seu papel não é andar expulsando demônios à torta e à direita. O seu papel não é andar cercado por amuletos místicos que vão lhe libertar do poder das trevas. O seu papel se consiste simplesmente em ficar do lado daquele que vencerá, dispondo das armas que ele te oferece e sustentando a atitude que ele exige. E vamos começar vendo essas armas. A passagem-chave aqui é Efésios 6. Nesse texto nós recebemos uma ordem do nosso general que diz respeito às armas que temos que dispor nessa batalha. O texto diz o seguinte: revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-nos da verdade, vestindo-nos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, o nosso papel é simplesmente manter uma fidelidade ao nosso Deus. Mantermos firmes ao lado daquele que vencerá. Voltando àquela ilustração dos 10 homens. Os 10 homens estão diante de você, com paus, com canos de ferro, com caniço de ferro, pronto para lhe bater. O exército já se prontificou a lhe defender. Você não tem que sair como um louco agora e correr para cima dos 10 homens e dizer, agora vocês vão ver o que é bom, porque eu fiquei mais poderoso, agora eu sou o cara, porque tem esse pessoal atrás de mim. Não. Sua força continua ali. Você ainda é limitado. O que você tem que fazer é correr para trás do exército, deixar o exército batalhar e vencer a batalha por você, enquanto você simplesmente tem que se manter ali, na posição correta, com a atitude correta e do modo correto. Assim somos nós na batalha espiritual. Nós não somos protagonistas nessa história. Não somos nós os guardiões, os guerreiros que vencerão no final. Não somos nós os poderosos que vão derrotar as forças do mal. Não é o nosso nome que vai estar gravado pela eternidade como aquele que venceu o diabo. Nosso papel é só ser fiel àquele que vencerá. Então, irmãos, que atitude nós devemos sustentar nessa batalha? Além de dispormos dessas armas, dessa fidelidade a Deus em geral, dessa arma que é a fidelidade a Deus, nós devemos sustentar constantemente uma atitude que é marcada por... Eu vou ler aqui os pontos e pedir para o irmão Júnior ler a referência. Submissão a Deus, Tiago 4:7.
Desculpa, qual o texto mesmo? Tiago 4 e 7. Isso é um que não pode ficar desatento, irmão Johnny, porque... É porque eu perdi aqui na sequência aqui. Tiago 4 e 7, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pronto. O meio do diabo fugir de você não é você soltar aí um poder de palavras, não é você soltar um abracadabra gospel, não é você chegar e dizer assim, diabo, eu tenho uma palavra mágica que vai lhe derrotar. É você se submeter a Deus, viver uma vida em temor ao Senhor. O diabo, ele não gosta de crente fiel, não. Ele não gosta de crente fiel. Se você for um crente fiel, ele vai fugir de você. Você vai ser um mau cheiro para ele. Pegue ali um cacho de uvas, uma salada de frutas bem saudável e ofereça a um urubu. Ele não vai querer aquilo, não. Agora pode uma carniça, pode uma coisa podre. Ele vai se deleitar ali. E aquela é a natureza. O diabo, ele não tem comunhão com a luz. O maligno não tem comunhão com a luz. Se nos sujeitarmos a Deus, se nos submetermos a Deus, o diabo fugirá de nós. Em segundo lugar, nós devemos manter uma atitude de firmeza. Versículo 8. Tiago 4 e 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Pronto, a gente não pode ser de ânimo dobre, a gente não pode estar ali volátil na fé. Nós não podemos ser pessoas levadas por todo o vento de doutrina, nós temos que estar firmes no Senhor. Quando o diabo nos oferecer um pensamento errado, devemos fugir dele e fixar nossa mente no Senhor, sabendo que Ele é o nosso Salvador. Nós devemos também ter uma compreensão correta acerca da ameaça que nos cerca. Essa referência já foi lida. Efésios 6 e 2. Existem principados e potestades. Nós não podemos desconsiderar o diabo como se ele fosse meramente um elemento do folclore gospel. Então, o diabo existe? Não. O diabo é como se fosse a mula sem cabeça, como se fosse o curupira, algo que a gente só fala para assustar crianças. Não. Ele está exercendo um ministério, desejando destruir a nossa vida. Mas nessa situação, nós devemos ter essa compreensão em relação à ameaça. Nós já devemos também ter esperança quanto ao poder de Deus. Romanos 16 e 20 diz: E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Pronto. Um dia, Deus esmagará o diabo. Deus amarrará ele. Não é você que amarra Satanás. Não é você que pisa na cabeça do diabo. Eu me lembro que tem uma música pentecostal que eu ouvia quando era criança, que ela dizia assim: quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora que eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Você não é o martelo que vai castigar Satanás, não. Mas Deus, ele um dia o vencerá. Um dia essa tentação que cerca a sua vida e que lhe assedia constantemente, ela será encerrada pelo poder do Senhor e não pelo seu poder. Então você tem que ter esperança neste poder. Mas não somente ter esperança, como manter uma atitude de vigilância. Olha o que diz lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pronto. Então tenha vigilância. E não somente isso, mas nessa batalha tem uma certeza. Tenha a certeza de que Deus está ao nosso lado sempre. Olha o que diz lá em Romanos 8 e 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pronto. Se Deus é por você, quem será contra você? Quem? Não tenha medo do mal. Se firme no bem. E por fim, só um lembrete. Não tente controlar os demônios ou mesmo achar que você é soberano contra as forças do mal, não. Olha o que diz lá em Atos 13 a 16. Vamos terminar com essa passagem que eu acho até engraçado. Não sei se é porque o meu senso de humor é meio complicado.
Olha aí o que diz. Atos 19, 13 a 16. Lê aí, irmão Júnior. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Pronto. Eles saíram nus e ainda depois de pegar uma pisa. Imagine aí. Não foi um negócio muito agradável não para eles. Então não acho que você é o bichão. Não acho que depois desse estudo que você faz agora, eu sou o exorcista da morada nova. Se tiver alguém endemoniado aí, mande para mim, que eu vou perguntar se a pessoa crê em Cristo. Se ela disser que não consegue crer, se não consegue falar o nome de Jesus, eu vou orar ali e o demônio vai sair. E pode trazer agora aqui que a Igreja Bíblica de Morada Nova, ela é o refúgio dos endemoniados da cidade e vamos expelir quem for. Não é assim. É o Deus que servimos, que é soberano. Não somos nós. Não somos nós. Não ache que você é o bichão. Você é o cara. Você é aquele que é o suprassumo da soberania de Deus na terra. Irmão, você é um pecador. Em meio a uma guerra, com um Deus vencedor do seu lado. E com um inimigo terrível ao seu redor. Só fique perto desse Deus. Só faça o que esse Deus manda na sua palavra. Você poderá viver neste ambiente em paz. Muito embora muitos erros marquem as conversas sobre batalha espiritual, podemos ter a consciência de que existem inimigos terríveis ao nosso redor. Contudo, nosso aliado é maior. Nesse contexto, devemos ter paz e cumprir o nosso papel. E esse aqui é o estudo que eu queria apresentar para vocês sobre batalha espiritual. Eu sei que se nós estivéssemos aí juntos, pessoalmente, teriam muitas perguntas, muitos comentários. Eu mesmo não teria apresentado na velocidade que eu apresentei aqui, teria sido algo mais calmo. Mas eu espero que, irmãos, de fato tenha sido um tempo edificante para vocês. Vocês tenham compreendido melhor. E essa foi a maior conferência que eu já participei. Eu já participei de algumas conferências, mas nenhuma durou tanto tempo, com intervalos assim. Mas graças a Deus. Mas por fim, eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, algo a falar. Eu acho muito importante esse último ponto, que eu não vou atacar demônios. Todas as peças de armadura é peças de defesa e não de ataque. E se um anjo foi demorando 21 dias, quem sou eu? Se um anjo tinha se ele não podia expelir um demônio em 21 dias, quem sou eu para pensar que eu tenho esses poderes? Eu tenho somente o Deus mais poderoso ao meu lado. Muito bem, pastor Jair. Isso é um fato, uma verdade. Não somos nós os protagonistas da batalha espiritual. Resumindo todo o estudo, era isso que eu queria ensinar para vocês. Só uma pergunta. Sim. É que acho que até cheguei a mencionar isso, né? Mas foi numa conversa que a gente teve depois da pregação aí, no domingo, né, informal. Mas nesse contexto agora, né? À luz desse último ponto que foi ressaltado aqui até pelo pastor Jaime também. Teve um episódio, deve ter aí coisa de um mês e pouco, que alguém que já tinha ido lá na nossa igreja, tinha ido aqui, na verdade, né? Aqui na nossa igreja, em Quixadá, né? Na igreja, ele não era membro, não era parte da igreja, mas conhecia o pastor e tudo. Aí se deparou com uma situação que achou que alguém estava endemoniado, a gente, na verdade, até hoje não sabe direito, e ligou para o pastor, tipo, para ir lá, assim, né? Vem aqui, tipo, expelir um demônio, alguma coisa assim, né? A pessoa tinha um viés mais inclinado ao pentecostalismo, vamos dizer assim, né? Não querem dizer se ele estava inventando aquilo, não acho que estava inventando, mas a pessoa tinha essa costume maior de ter essa cultura de estar expulsando demônio, vamos dizer assim.
Aí chamou o pastor e eu também estava lá na casa na hora e acabei indo junto com ele nessa ocasião. A gente não viu nenhuma manifestação assim, né, de alguma coisa que fosse extraordinária, vamos dizer assim, né? A gente sabe que tu, inclusive, falou sobre isso, nem sempre a ação demoníaca precisa vir acompanhada de um sinal muito extraordinário, mas nesse caso, né, tipo, a gente sabe que a gente não tem poder nenhum sobre isso. O que diria para essa pessoa? Não, a gente não vai não, que a gente não pode fazer nada sobre isso, ou a gente vai orar, a gente ora daqui mesmo, porque se a gente orar daqui, a oração é igual. Qual seria a atitude, assim, se alguém te pede a fazer algo assim? Ó, tem alguém endemoniado ali, vamos ali comigo, você não é crente? Vamos ali comigo. Talvez, nesse caso, alguém falou com o pastor e eu fui porque eu estava junto. Mas se alguém pedisse a mim, saber que eu sou um crente, eu tô passando na rua e alguém perguntar, tem alguém endemoniado ali, vamos ali comigo. O que eu deveria dizer para essa pessoa? Muito bem. Pensei até em lançar um livro sobre isso, ó, o Guia do Exorcista Cristão Conservador. Acho que eu deveria. Sim, eu tô brincando. Mas, assim, o que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que entender que Deus ele trabalha de maneiras muitas vezes misteriosas para nós. Pode ser que aquela seja uma oportunidade de você pregar o evangelho genuíno. Eu, particularmente, vou falar o que eu faria. Eu não coloco isso como peso de lei para os irmãos. Nenhuma vez que alguém me convidar para ir ver alguém que acha que está endemoniado, eu deixaria de ir. Porque talvez aquela seja uma oportunidade excelente de pregar o evangelho para alguém ou de ver o poder de Deus. Mas agora o problema é você ir com a atitude errada. Vá. Se alguém lhe convidar, vá. Chegue lá, olhe, ore, se for necessário. Quando for conveniente, saia. Não espere uma conclusão. Não é que você vai chegar lá, vai ter o confronto com o demônio como se fosse um script. Vai ter o confronto com o demônio, por fim a vitória sobre o demônio, depois um aconselhamento pessoal com o demoniado. Não. É ocasiões em que vai ter forçações demoníacas genuínas, você vai passar a noite inteira num lugar com a pessoa, em determinadas circunstâncias específicas, e o demônio não vai sair. Aí você sai de lá, o demônio sai na hora que ele quer. Porque Deus é que é soberano. Então o que você pode fazer é prestar assistência, prestar ajuda. E vamos imaginar a possessão demoníaca dentro do mundo real. Vamos tentar quebrar um pouco essa ideia de natural e sobrenatural. Se uma pessoa estivesse doente e alguém sabe que você é crente, pede para você ir lá, o que é que você ia fazer? Você ia lá, conversaria, oraria, tentaria ajudar a pessoa da melhor maneira possível, depois sairia. Então imagine a possessão demoníaca também assim. Porque você não vai chegar lá como um soldado celestial para resolver a situação. Não. Da mesma forma que tem alguém doente, tem alguém demoniado. Quem vai dar a resposta àquela situação é Deus. Pode ser que você vá para uma pessoa doente, Deus cure na hora. Pode ser que você chegue lá, ore e o demônio saia. Mas nem sempre é assim, porque o soberano é Deus e não um método. Então eu não posso nem te falar um método engessado, porque talvez isso vai ter mais prejuízo do que benefício. Porque de fato é analisar a situação e corresponder segundo a Bíblia de acordo com a situação. Não necessariamente tem um script, um programa, porque isso não ajuda de fato. Ok? Beleza. Perfeito. Irmãos, Só uma palavra, Matheus. pode falar. Eu tava na rua outro dia vendendo, né, lá na calçada. Passou uma mulher, eu percebi que ela era um pouco assim, dessas pessoas um pouco perturbadas. Doente, a pobrezinha. Ela era um pouco doente, dá para perceber. Só no jeito dela, ela falava, conversava só, ela. E ela tinha passado várias vezes pela calçada. E eu nunca disse a ela que era crente. Foi a primeira vez que ela falou comigo. Aí eu tava até de bermuda, sentado. Ela parou lá, entre eu e o meu tio, que vem de lado. Aí disse assim, o senhor é crente? Eu digo, em Jesus Cristo, graças a Deus. Aí ela foi, faça uma oração aqui nas minhas costas, que eu tô com uma dor medando nas minhas costas. Aí eu olhei para ela e digo, mas senhora, a senhora não tá, né, com reumatismo ou alguma coisa, pegou alguma... Aí eu, não, mas bote a mão, faça aqui a oração, você não é crente? Eu digo, sou. Ela ficou querendo, eu digo, não, homem, faça o seguinte, peça a Deus para lhe curar se for doença, e se não for, toma um remédiozinho para dor, que Deus vai fazer. Se ele puder fazer, ele faz. E ele pode. Aí ela saiu, foi embora.
Porque assim eu digo, mas rapaz, tem cada coisa. Sabe o que é isso? É de ouvir as pessoas fazendo esse tipo de coisa e acha que todo mundo pode. Tá entendendo? Então, eu passei por uma experiência assim ontem. Tem um rapaz aqui, que mora aqui perto de casa, que ele tá com dengue. Foi lá na casa dele, tinha um rapaz lá com ele, e ele disse, rapaz, você pode orar aqui? Você é pastor, né, Matheus? Pode orar por ele? Eu não posso, não. Eu posso orar por ele, mas assim, não adianta nada eu botar minha mão. Tem uns pastores enganadores que diziam até que podia, mas infelizmente eu não sou desses, não. Falei pra ele para resolver a situação. Depois eu falei com ele, tentei encorajá-lo, tentei ajudá-lo no que podia, mas minha mão nem bonita, mais poderosa. Não, agora os apóstolos até a sombra curava a negada aí. Infelizmente nós não temos esse poder. Irmãos, eu sei que talvez tenham algumas outras perguntas, alguns outros comentários, mas infelizmente eu tenho daqui a pouco um outro compromisso, eu vou ter que sair daqui a pouco. E para não ter um final abrupto demais, uma coisa repentina, deixa eu agradecer aos irmãos pela atenção. Me surpreendeu o número de pessoas hoje aqui nessa live. Eu sei que não é a mesma coisa de um encontro presencial, mas eu vou continuar orando. Vamos ver o que Deus tem reservado para a Igreja de Morada Nova. Estou orando por vocês. Tenho, de fato, pedido a Deus que Deus ele coloque para a Igreja aí aquilo que ele entender que é o melhor para vocês e no avanço do reino dele. Foi um prazer. Me perdoe em algum ponto que eu não fui tão claro. Me perdoe qualquer tipo de confusão. Me perdoem toda sorte de mal entendido que tenha sido resultado de uma falta de clareza da minha parte. Mas eu agradeço aos irmãos pela compreensão, pelo agradecimento. Qualquer dúvida, eu vou passar. O irmão Júnior Rabelo, ele tem o meu WhatsApp. Ele pode compartilhar com você. Se você pedir para ele, você pode entrar em contato comigo, talvez fazer uma ligação e a gente conversar. Mas eu incentivo vocês a fazerem algo. Eu incentivo vocês a conversarem entre si sobre esse assunto. Talvez um dia, depois de um culto, se reúnam, conversem. O pastor Jaime é um homem de vasta experiência, um homem de muito conhecimento. Ele pode ajudá-los também, talvez, a aparar alguma aresta que eu não fui capaz de aparar aqui pela questão do tempo. Principalmente nesse estudo de hoje, pela falta de convívio. Eu gosto de, quando eu estou dando estudo, observar. Quando eu olho e vejo alguém mais distraído, eu digo, eu tenho que trabalhar mais esse ponto. Quando eu percebo na cara das pessoas uma confusão, é mais fácil também, mas aqui a gente fala o que pode, né? Ficar do meio. Mas muito obrigado. Eu agradeço muito aos irmãos. Muito obrigado mesmo. Não sei quem tem a palavra. Eu vou orar, depois eu dou a palavra a quem tiver. Aí que lá conversa e encerrar o assunto. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Muito obrigado pelo teu amor que é tão grande. Muito obrigado, Pai, pela certeza dessa batalha que vivemos. Não somente dessa batalha, mas do destino dela. Principalmente pela certeza que o Senhor está ao nosso lado. Nos ajude, Pai, nos abençoe. Abençoe cada um desses irmãos que eu vi esse estudo. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Então, quem tem a palavra pode tomá-la. Só agradecer também, pastor Matheus, por mais uma vez se disponibilizar, né? Tirar do seu tempo aí para se reunir conosco aqui pelo Meet para concluir esse estudo. Realmente muito produtivo, né? Todas as mensagens e estudos foram muito bons, pelo menos eu gostei muito, né? Deu para aprofundar o conhecimento no que eu já sabia e também abrir a mente para algumas coisas que ainda não tinha visto e algumas até que tinham um pensamento errado sobre isso, né? Não tinha aberto os olhos para uma realidade, né? Para essa realidade. Então, só agradecer mesmo em nome da Igreja Bíblica pela disposição em estar aqui transmitindo a mensagem de Deus para nós. Amém. Isso aí. Obrigado Muito bem, também, pastor. Boa noite, pessoal. Pois uma boa noite a todos e até a próxima. Vamos orar aí para ver como é que Deus vai dirigir todos esses processos que envolvem tudo. Mas foi um prazer, de qualquer maneira, ter esse tempo com vocês e agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Boa noite.